Se você saiu do Brasil, mas é cidadão brasileiro e tem entre 18 e 70 anos, fica ligado porque esse ano é ano de eleição e você é obrigado a votar, caso você não tenha declarado a sua saída definitiva. Se você não sabe como fazer, tanto a eleição quanto a justificativa, vem comigo que a gente vai falar nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu tô falando de uma coisa que parece muito distante ainda, mas não é. Esse ano é ano de eleições no Brasil e as eleições vão acontecer no começo de outubro. E o TSE tem uma regra onde as mudanças de colégio eleitoral, ou seja, o local onde você vota, elas podem ser feitas no máximo com o limite de 151 dias para a eleição. Muito bem, e daí? E daí que a eleição é no começo de outubro, como eu mencionei, e esse prazo para a mudança do colégio eleitoral é 4 de maio. E que a gente tem a ver com isso? Então vamos lá. Você que é brasileiro, não mora mais no Brasil, você tem entre 18 e 70 anos, você continua tendo a obrigação de votar. Só que aí tem duas coisas. Primeira coisa, ou você pensa como eu, né? Poxa vida, eu moro fora do Brasil, não acompanho, né, a dinâmica política, faço questão inclusive de não acompanhar, porque eu não moro no Brasil, eu acho que é injusto e incorreto, do meu ponto de vista para mim, participar da eleição de um governante de um país que eu não moro. Então, a sua preocupação é a minha também, porque você precisa saber que, independente disso, você continua tendo a obrigação de votar ou de justificar. Se você não é como eu e pensa, não, uma vez brasileiro, sempre brasileiro, brasileiro até morrer e eu vou votar porque eu sempre voto, eu acho que é importante sim, também não tem problema nenhum, mas fica ligado porque você tem até o dia 4 de maio, ou seja, depois de amanhã, para pedir a alteração do seu colégio eleitoral. Sem essa alteração, você não consegue votar no exterior, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você, ok? É importante lembrar que esse vídeo é um vídeo um pouco mais explicativo de como esse processo funciona. Não vou falar de justificativa hoje especificamente, mas é importante você saber que se você não fizer essa alteração, né, ou não se apresentar para votar no próprio Brasil, né, eventualmente a pessoa está no Brasil na época de eleição, você precisa justificar o voto, mas a gente vai falar disso em outro vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar mesmo de transferência do título. E aí a primeira coisa que é importante saber é o site. E eu vou deixar também aqui na descrição o site em que você vai entrar para fazer esse pedido, tá bom? Vou fazer passo a passo com você essa solicitação. É importante você ter em mãos algumas coisas. Primeiro, se você ainda tem o seu título mesmo, aquela coisa de plástico, é legal, bacana. Se você não tem, é importante você saber. Claro, seu nome você sabe, né? Data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, mas todos esses dados têm que estar registrados, ou você tem que saber como eles foram registrados no TSE, porque às vezes acontece algum problema de cadastro. E aí você tem que ter essas informações tal qual estão no site, tá bom? E tendo o número do título é ainda melhor, ok? Então, vou mostrar para você. Nessa primeira tela, eu vou mostrar um pouquinho como é que é a cara desse site de pedido, né, de alteração do colégio eleitoral para você, então, votar no consulado brasileiro mais próximo de onde você mora hoje. Dá uma olhada. Bom, essa primeira página fala que se você tiver débitos com a Justiça Eleitoral, você precisa acertar. Débitos quer dizer o quê? Quer dizer que você não votou e não justificou. Então, você precisa se acertar. Vou deixar também o link na descrição de como você faz o pedido da certidão de que você está quites com a Justiça Eleitoral. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, é um outro procedimento. Mas também é importante você fazer essa primeira consulta, tá bom? E aí ele fala um pouquinho dos documentos que são necessários para você fazer, então, esse pedido, porque ele vai te pedir para apresentar uns documentos. Vamos para a próxima página, isso vai ficar mais fácil. Vamos lá, como eu estava comentando com você, nessa próxima página você vai ver, você viu, né, agora nessa última página que eu mostrei, quais são os dados que você precisa para iniciar o pedido. Então, ele fala, eu sei o meu título de eleitor, esse é o número do título e eu tenho o título.
Eu sei, não tenho. Eu não sei, eu tenho dados inconsistentes, tem algumas opções ali, mas são as informações que você tem que preencher. Seu nome, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai, como estão escritos no título. Se você, por um acaso, tem genitor, qualquer que seja, ignorado, também tem a opção, tá bom? Então você marca lá, genitor ignorado, e segue a vida. E vai para pro próximo botão. Esse especificamente é um exemplo de quem sabe quais são os dados, de conhece todos os dados, e eles conferem com aquilo que está registrado na Justiça Federal, tá bom? Esse agora que você viu é um exemplo de como você vai preencher caso você tenha os seus dados, mas você não tenha o número do título. Às vezes você perdeu o plástico e tal e não lembra mais o número do título. Então é assim que você deve preencher. Caso você seja maior de 18 e nunca teve título eleitoral no Brasil, nunca foi atrás porque você saiu antes e acabou que não fez, esse é o processo para você. Na verdade, o site é o mesmo, mas os dados que ele pede são dados um pouquinho diferentes. Então, essa foi a tela que você enfrentaria caso você nunca tenha tido título no Brasil. Pode acontecer. E esse último é o caso em que você tem o título, você sabe o número, mas os dados não conferem, tá bom? Então são só 4 exemplos, é mais para você ver realmente como é que funciona, pelo menos a primeira tela. Vamos para a próxima tela. Nessa próxima tela, ele vai te pedir algumas coisas e é interessante porque eu tô olhando aqui sempre porque eu tô colando. Tô falando isso porque eu já fiz vídeo de memória, né? Fazer um parênteses aqui. E aí eu errei o número quando eu fiz esse negócio de vídeo de memória, e aí eu fui muito criticada, porque eu dei uma informação errada. Então eu prefiro ter a colinha aqui e dar a informação certa pra você, tá bom? É só isso. Mas voltando ao assunto que interessa. Então, essa tela aqui é a tela onde você vai preencher os dados, tá bom? Então, você vai colocar de novo o documento. Agora, né, na verdade, você já passou o nome, já passou aqueles primeiros dados. Você vai colocar o documento de identidade brasileiro que você vai usar, que pode ser CNH, pode ser RG, pode ser uma carteirinha de ordem, por exemplo, de profissional, né? Aquelas OAB, CREA, etc. Estou dando esses exemplos, mas tem várias. CRM, sei lá. Ou então carteira de trabalho, tá bom? E até onde eu sei, teoricamente, o passaporte seria aceito, mas ele não consta na lista aqui. Então, enfim, de qualquer modo, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar aqui na descrição quais são os documentos aceitos, tá bom? Aí você confere lá e não tem problema, não vai ter dúvida sobre o que você tem que preencher. Vai colocar o número do documento, quem expediu, o número do seu CPF, é importante ter o número do CPF, mas ele não é obrigatório, tá bom? E faz sentido, porque se você nunca teve título de eleitor, talvez você também nunca tenha tido CPF, então é importante, mas não é obrigatório. Gênero, estado civil, data de nascimento, local de nascimento, grau de instrução, e aqui grau de instrução e ocupação principal, você vai usar como referência aquilo que você faz para o imposto de renda, tá bom? Então, aquilo que você declarou no imposto de renda brasileiro é o que você vai colocar aqui. E aí, uma coisa importante, duas. A primeira é que ele pergunta se você tem alguma deficiência, né, alguma carência física. Então, por exemplo, questões audiovisuais, questões auditivas, questões de locomoção. Tem alguns pontos aqui. E se você deseja ser voluntário, mesário voluntário. E aí você tem que tomar muito cuidado. Porque se você não preenche, né, com o não, você vai ser convocado para ser mesário. Ou então, se quer ser mesário, força. Bota lá o seu sim e seja mesário feliz e contente onde você mora, tá tudo bem também. Mais uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar aqui é que agora os processos online de várias coisas no Brasil, para evitar fraude, né, tem acontecido o seguinte, eles têm pedido não só a foto do documento, como eles pedem aqui, né, foto da frente, foto do verso, mas eles pedem também uma foto, uma selfie, com a pessoa segurando o documento,
para ver que, não só para ver que ela é ela, né? Mas para provar também que ela está de acordo com aquela operação, tá bom? Então, aqui esse site também vai pedir isso. Então, você precisa segurar, deixa eu pegar aqui um papelzinho assim, por exemplo, para você ver. Você vai fazer uma selfie assim, né, com o documento aqui bem pertinho do rosto, né, de modo que a pessoa que vai verificar os documentos veja o seu rosto, veja o documento, veja sua foto no documento e veja aqui, né, cara crachá, você é você, tá bom? Bom, tá dada todas essas informações, o pedido vai adiante, e aí ele vai ser analisado, tá? Se tiver alguma inconsistência, eles respondem, se tiver faltar algum documento, eles vão também avisar. Se não, eles já avisam que o seu título foi alterado, tá bom? De novo, até quando isso pode ser feito? Isso pode ser feito até o dia 4 de maio, então até depois de amanhã. Fica ligado, por quê? Porque, claro, eu, por exemplo, de novo, contar a minha situação. Eu, por exemplo, não alterei o meu título de eleitor, mas eu sempre justifico. Exatamente para evitar que eu tenha problemas com a justiça eleitoral brasileira. Isso vai acontecer até o momento em que eu declarar minha saída definitiva do Brasil, tá bom? Você que quer votar, faça isso, né? É importante você fazer isso para não ter problema. Porque depois passa dia 4 de maio, você quer votar e aquela confusão. Então muda o seu colégio eleitoral, vai lá, é um processo simples, é rápido, é bom que você já verifique os seus dados também e fica sem problema, tá bom? Qualquer dúvida, você já sabe, qualquer comentário, qualquer coisa, coloca aqui embaixo no vídeo. Como eu mencionei já de início, as informações vão estar na descrição. Ou se você precisar de mais alguma coisa eu puder te ajudar, você me chama lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.